Foi um escândalo, um verdadeiro assalto que aconteceu no Beira-Rio e graças a Deus o Vasco da Gama teve postura e respondeu de forma firme com uma nota oficial. Porque, sinceramente, se o clube não se posicionasse aí sim seria um silêncio covarde diante de um crime contra o futebol. O que a torcida viu não foi um simples erro de arbitragem, não foi uma interpretação duvidosa, foi um roubo descarado, um prejuízo escancarado que tirou do Vasco a chance clara de sair com os 3 pontos. E o pior, isso já virou rotina. Já virou parte do roteiro do Campeonato Brasileiro. O Vasco é sempre o protagonista dos maiores absurdos envolvendo a arbitragem. Em toda a temporada tem um lance escandaloso contra o Vasco. É inacreditável. O que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza fez foi abrir um precedente perigosíssimo e mais do que isso ele jogou no lixo uma das partidas mais organizadas que o Vasco fez fora de casa nos últimos tempos. O primeiro tempo do Vasco foi de manual. Foi um massacre sobre o Internacional. O time criou, finalizou, envolveu o adversário e só não saiu na frente no placar por pura falta de eficiência na finalização. O Pablo Vegetti, que tem história, tem carinho da torcida, foi um dos que infelizmente comprometeu. Teve chance clara e não aproveitou. Oportunidade não faltou. Mas mesmo assim a atuação coletiva foi muito boa. O Vasco dominou completamente a primeira etapa. Colocou o Inter na roda. E se tivesse um centroavante com um pouco mais de decisão a história já estaria resolvida ali. Só que aí no segundo tempo entra em campo o 12º jogador do adversário. O árbitro. E é aí que o jogo começa a desandar. Aos 24 minutos da segunda etapa, Léo Jardim recebe um cartão amarelo por suposta cera. Detalhe, foi a primeira vez no jogo que ele atrasou a reposição. Primeira vez, não teve aviso, não teve critério. Já chegou punindo. E aí 14 minutos depois o Léo cai no gramado pedindo atendimento médico. Não estava com a bola em jogo. Não era lance decisivo. Era uma paralisação qualquer. E o juiz, em vez de chamar a maca, verificar a gravidade ou simplesmente mandar o jogo seguir e adicionar o tempo, depois resolve aplicar o segundo amarelo. Expulsa o goleiro. Expulsa. Uma decisão que ninguém entendeu. Ninguém. E olha que o próprio árbitro escreveu na súmula que ele interpretou que o Léo Jardim estava retardando de maneira desrespeitosa o reinício do jogo ao cair sem motivo aparente. Ou seja, o árbitro julgou a dor do atleta. Se achou no direito de dizer se a dor era verdadeira ou não. Mas desde quando o juiz virou médico, essa atitude foi não só irresponsável como perigosa. Porque se depois se comprova uma lesão e se realmente havia um problema físico, quem é o árbitro para afirmar que não havia dor? Isso não existe. E o pior, a gente viu no primeiro tempo o goleiro do Internacional fazer a mesma coisa, cair no gramado para esfriar o jogo, ganhar tempo. A diferença é que com ele não teve cartão, não teve advertência, não teve ameaça. Teve silêncio e omissão. Aliás, nem precisava ser médico para perceber que o Rocher estava apenas ganhando tempo a mando do técnico. Teve até massagista pedindo para o goleiro cair. E aí, cadê o critério, cadê a igualdade de tratamento? Isso sim é que é desrespeitoso. Não com um jogador ou com um clube, mas com o futebol. O Vasco naturalmente se revoltou com tudo isso. E fez bem. Porque não dá mais para aceitar calado. Não dá mais para ser diplomático com quem não respeita a instituição. A nota oficial do clube foi dura, direta, com o tom que a situação exigia. O Vasco questionou se é erro ou incompetência. E deixou claro que tomará todas as providências cabíveis junto à CBF. Já nesta segunda-feira, os dirigentes estarão pessoalmente na sede da entidade para protocolar uma nova representação oficial contra a arbitragem. E o afastamento do Flávio Rodrigues precisa ser imediato. Precisa. Se não houver punição, o que se transmite é uma mensagem de impunidade, de que tudo pode acontecer sem consequência. E isso mina a confiança não só dos atletas, mas de torcedores, de profissionais que vivem do futebol e até de quem investe no esporte. Fernando Diniz também foi firme. Ele não passou pano. Na coletiva ele classificou a expulsão como uma vergonha. Disse que foi criada uma nova jurisprudência no futebol. Um tipo de decisão que nunca se viu antes. E realmente quem acompanha o futebol há muito tempo sabe, isso não tem precedente. Nunca houve uma expulsão assim.
E o mais absurdo é que o Diniz revelou que o árbitro chegou a dizer ao Léo Jardim: "Se você não levantar, vou te expulsar." Que tipo de conduta é essa? O goleiro diz que está com dor, permanece no chão e o árbitro ameaça. Isso não tem cabimento. Isso não é ser rigoroso. Isso é ser arbitrário, autoritário e irresponsável. Isso é interferir diretamente no resultado de um jogo. E é por isso que esse episódio precisa ser tratado com toda a seriedade. Porque o prejuízo para o Vasco vai além do ponto perdido. O Vasco, com aquele empate, saiu momentaneamente da zona do rebaixamento. Chegou a 15 pontos, o mesmo número que o Santos, mas com saldo de gol superior. Agora, com 2 jogos a menos, o clube pode encostar em times como Grêmio, Vitória, Atlético e até Fluminense. Ou seja, era uma chance de ouro de começar uma reação na tabela. Só que tudo isso fica ofuscado por uma decisão patética da arbitragem. E mais, isso não foi a primeira vez. O Diniz lembrou de outro lance absurdo contra o Grêmio, quando David foi interrompido em um ataque claro que poderia terminar em gol. E sabe o que é pior? Nada foi feito. Nenhuma medida foi tomada. Nenhuma punição. E aí fica a pergunta: até quando o Vasco vai ser prejudicado? Até quando o clube vai lutar contra adversários e também contra o apito? Pablo Vegetti, que, como eu já disse, não vive boa fase dentro de campo, também foi à imprensa depois do jogo. E ele estava visivelmente abalado. Falou que o que aconteceu foi um roubo. Que o árbitro simplesmente decidiu o jogo ao expulsar o Léo Jardim. Que o time trabalha a semana inteira, rala, se dedica para ver tudo ir pelo ralo por uma decisão absurda. E ele tem razão. O Vasco foi prejudicado de maneira vergonhosa. E não é só a torcida que está revoltada. A imprensa também não está entendendo o que aconteceu. Até os comentaristas, que geralmente são comedidos, dessa vez não conseguiram justificar. Um deles lembrou que a regra não permite que o árbitro haja como médico. Que se o jogador diz que está com dor, ele deve ser atendido, a bola está parada e depois o tempo é compensado. Mas nunca deve ser punido por isso. O que se viu no Beira-Rio foi uma aula do que não se deve fazer como árbitro. Uma atuação que comprometeu o espetáculo, que irritou os jogadores, que revoltou os torcedores e que mancha ainda mais a imagem do futebol brasileiro. O campeonato já sofre com críticas, com desorganização, com um calendário insano, com campos ruins e agora também com arbitragens que parecem decididas a serem protagonistas negativas de rodada após rodada. Infelizmente, quando o Vasco está envolvido, a chance de polêmica dobra. O mais revoltante é que o time estava fazendo por merecer. Como falei, o primeiro tempo foi de altíssimo nível. O Vasco chegou mais de 15 vezes ao gol do Inter. Finalizou, pressionou, teve a posse, teve intensidade, teve postura de visitante ousado. Não foi aquele Vasco recuado com medo. Foi um Vasco corajoso, agressivo. Um Vasco que empurrou o Inter para trás, que deu poucas chances ao adversário. A atuação foi tão boa que o próprio técnico rival teve que fazer o goleiro cair no gramado para parar o jogo e dar instruções porque estava sendo dominado. Foi nesse momento que o tal critério deveria ter aparecido. Mas não apareceu. A regra mudou no segundo tempo. E sobre o Pablo Vegetti não tem jeito. A paciência acabou. Não dá mais para sustentar titularidade só com base no nome e no carinho da torcida. Futebol é momento. E o momento do Vegetti hoje é ruim. O torcedor continua gostando dele e respeitando sua entrega, mas já não tem como ignorar o que ele tem perdido em campo. As chances desperdiçadas ontem custaram caro. O Vasco poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Poderia ter ido para o vestiário com 2 ou 3 gols de vantagem. Mas não aproveitou. E aí, quando se deixa um adversário vivo, a arbitragem entra em ação. E mesmo com toda essa injustiça, o Vasco teve cabeça. Não se perdeu totalmente após a expulsão. Sofreu, claro. O time teve que se reorganizar, baixar as linhas, conter o ímpeto do Inter. Mas mesmo assim segurou o empate e conquistou um ponto que pode ser precioso lá na frente. Ainda assim fica a frustração. Porque a vitória era mais do que possível. Era o cenário perfeito para embalar no campeonato. Mas como sempre, quando o Vasco começa a se levantar, vem um golpe que tenta derrubar de novo. É difícil demais, torcedor. É revoltante. E só quem é vascaíno entende o que é ver seu clube ser perseguido ano após ano.
Não estamos falando de um erro isolado. Estamos falando de uma sequência de um padrão de uma cultura que parece fazer do Vasco o alvo preferido das más arbitragens. E é por isso que o protesto precisa ser firme. Que o clube tem que bater de frente e cobrar ir até as últimas consequências. Porque o futebol se decide na bola, não no apito. E a situação vai além do campo e do resultado. O que aconteceu ontem no Beira-Rio não foi apenas uma expulsão absurda, foi um golpe moral. É sobre respeito, sobre dignidade. Porque o Vasco da Gama é uma das maiores instituições do futebol brasileiro. É um clube centenário com uma história marcada por lutas, por resistência, por superação. E não é de hoje que o Vasco vem sendo escanteado pelas decisões da arbitragem. É uma sequência, uma avalanche de episódios que colocam o torcedor em um estado de indignação constante. E ninguém aguenta mais. A torcida está cansada. O elenco está revoltado. A comissão técnica está sem chão. E a diretoria dessa vez precisa ir até o fim. Não dá para mais uma vez virar a página e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Essa expulsão do Léo Jardim escancarou o nível da arbitragem brasileira. Um árbitro despreparado, desequilibrado emocionalmente, sem critério técnico e com uma postura absolutamente arrogante. A forma como ele conduziu o segundo tempo foi vergonhosa. Totalmente parcial, apressada e incoerente. O que era para ser um jogo de futebol virou um circo, uma arena de decisões precipitadas onde o árbitro se colocou como protagonista. E isso é inadmissível. Porque o árbitro não está ali para ser estrela, não está ali para aparecer. Está ali para aplicar a regra com equilíbrio, com justiça, com isenção. O que se viu foi o oposto disso. Foi uma autoridade que abusou do poder e interferiu diretamente em um espetáculo que não lhe pertence. E o mais perigoso é que esse tipo de atitude começa a normalizar um comportamento que não pode ser normal. A gente começa a ouvir justificativas do tipo: ah, mas o goleiro estava fazendo cera, ele não quis levantar, como se isso bastasse para legitimar uma expulsão. Mas não basta. Porque o futebol tem contexto. Tem momento. Tem critério. Tem história. Não se pode tratar toda a situação com a mesma régua quando está claro que há 2 pesos e 2 medidas. O goleiro do Inter caiu no primeiro tempo para esfriar o jogo e não foi punido. O goleiro do Vasco cai, alega dor e é expulso. A diferença de tratamento está escancarada. E é isso que revolta. Porque se houvesse o mesmo critério, se houvesse imparcialidade, a crítica até existiria, mas não haveria essa sensação de injustiça que está corroendo o torcedor. E não é só a torcida que viu. A imprensa, que muitas vezes fica em cima do muro, dessa vez não teve como defender. Até os especialistas em arbitragem disseram que o árbitro não pode se colocar no lugar do médico. Que se o jogador diz que está com dor, ele deve ser atendido. Que o tempo perdido se compensa no acréscimo. Simples assim. O árbitro não tem como saber se a dor é real ou não. E se não tem como saber, ele precisa agir com cautela, com inteligência, com empatia. Mas não, o que a gente viu foi um juiz que já estava disposto a expulsar, que foi seco, que não escutou o jogador, que não dialogou. E aí, meu amigo, não tem VAR, não tem regra que justifique. É decisão de quem quer aparecer. E quem paga é o Vasco. Agora o que resta é cobrar. O torcedor precisa cobrar. A diretoria precisa pressionar. A comissão técnica tem que se manter firme. E os jogadores, por mais abalados que estejam, têm que transformar essa revolta em combustível. Porque se depender da arbitragem, o Vasco não vai ter paz. Vai precisar lutar dobrado. Vai precisar jogar contra o adversário e contra o juiz. E isso é algo que só os gigantes conseguem suportar. E o Vasco é gigante. O Vasco sempre foi o clube da resistência. O clube que lutou contra o racismo, que bancou a inclusão quando todos excluíam. Que enfrentou ditaduras e manteve sua história de pé. E agora está de novo diante de um inimigo invisível mascarado de autoridade, mas que age como sabotador. E enquanto isso, o campeonato vai seguindo com tabela desequilibrada, com jogos adiados, com critérios que mudam de rodada para rodada. O torcedor olha para a classificação e nem sabe mais se deve confiar. Porque tem time com 15 jogos, outros com 16, outros com 17. É uma bagunça.
E nessa bagunça quem está na parte de baixo da tabela sofre em dobro. Porque o erro da arbitragem pesa mais. 1 ponto aqui, 2 ali fazem diferença enorme na luta contra o rebaixamento. E o Vasco, que já foi prejudicado contra o Grêmio, agora perde a chance clara de vencer o Internacional. São pontos que fazem falta, são decisões que alteram o rumo de uma temporada inteira. O Fernando Diniz, com toda a sua serenidade e experiência, perdeu a paciência. E não era para menos. Ele viu seu time ser sabotado mais uma vez. E dessa vez nem foi por uma falta duvidosa nem por um pênalti discutível. Foi uma expulsão que só ele, o juiz, enxergou como justificável. Uma decisão que nem os companheiros do próprio árbitro entenderam. Nem os comentaristas mais técnicos conseguiram sustentar. Porque não tem como. Não há argumento lógico que defenda a ideia de que um jogador deve ser expulso por cair no gramado dizendo estar com dor. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não é regra. Isso é invenção. E a CBF precisa se posicionar. Precisa dizer se vai permitir que seus árbitros criem regras próprias durante as partidas. Se vai continuar assistindo passivamente ao campeonato virar um espetáculo de polêmicas. E é por isso que o Vasco, por mais que tente manter a cabeça erguida, sente esse golpe de forma profunda. Porque não é só sobre os pontos perdidos. É sobre a confiança que vai sendo destruída. É sobre o sentimento de que tudo é mais difícil para o clube. Que nada vem com naturalidade. Que até quando o time joga bem alguém se encarrega de estragar. E isso para um elenco jovem em construção pesa. Tira a moral. Tira foco. Desorganiza emocionalmente. E é aí que o trabalho da comissão técnica será fundamental. Reerguer o grupo, manter a concentração, transformar a revolta em performance. A torcida, por sua vez, precisa se unir. Precisa continuar empurrando. Porque esse tipo de coisa só se combate com união. Só se combate com voz. Só se combate com pressão organizada. Não é vandalismo, não é violência. É cobrança firme, é mobilização nas redes, é exigência de transparência. É exigir que os responsáveis pela arbitragem sejam responsabilizados. Que se criem critérios claros. Que os erros sejam reconhecidos e que os árbitros que cometem absurdos como o de ontem não passem impunes. E no meio de tudo isso ainda tem o Pablo Vegetti, que vive uma fase técnica preocupante. Perdeu gols que não se pode perder. Está travado, inseguro. Mas mesmo assim foi um dos que mais se revoltaram com o que aconteceu. E isso mostra o quanto o grupo está incomodado. Mostra que os jogadores sentem na pele o que a torcida sente nas arquibancadas. Que eles estão cientes de que estão sendo prejudicados. E que não estão dispostos a aceitar isso calados. O desabafo dele no pós-jogo foi forte. Foi real. Foi necessário. Porque às vezes a emoção fala mais alto que qualquer coletiva ensaiada. E foi isso que ele fez. Falou com o coração. O Vasco agora precisa se reorganizar rapidamente. Tem uma sequência dura pela frente. Precisa pontuar, precisa reagir, precisa fazer valer os jogos que ainda tem a menos. E principalmente precisa estar preparado para mais desafios como o de ontem. Porque infelizmente quando o clube entra em campo não está enfrentando apenas um adversário. Está enfrentando também um sistema. Um sistema que insiste em tratá-lo com desdém. Que insiste em colocá-lo à margem. Mas se tem uma coisa que o torcedor do Vasco sabe fazer é resistir. É lutar. É gritar quando tentam calar. E esse momento de revolta tem que ser o ponto de virada. Tem que ser a faísca que acende o vestiário, que une diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida. Porque o que não pode acontecer é o Vasco se acostumar a ser prejudicado. O que não pode acontecer é o clube normalizar o absurdo. Isso não é parte do jogo. Isso é sabotagem. E precisa ser tratado como tal. E enquanto a resposta da CBF não vem, enquanto os responsáveis não se manifestam, o Vasco precisa seguir sua caminhada no Brasileirão com ainda mais força. A tabela está embolada, a margem para a recuperação existe, mas não dá para mais desperdiçar chance. O time tem que resolver os jogos no primeiro tempo, tem que ser letal. Não pode mais dar margem para juiz nenhum interferir.
Porque quando o jogo fica em aberto a tendência é que o apito entre em campo. E o Vasco já aprendeu da pior forma que não pode contar com a justiça dentro das 4 linhas. Por isso é hora de foco total. Hora de ajustes táticos, de treinos intensos, de conversas francas no vestiário. E de decisões corajosas. Se um jogador não está rendendo, que vá para o banco. Se há peças melhores, que entrem em campo. Não dá mais para depender só da história do carinho da torcida. O Vasco precisa colocar em campo quem está no melhor momento. Quem está pronto para resolver. Porque cada jogo a partir de agora é uma final. Cada ponto é vital. E o time precisa estar inteiro, fisicamente, taticamente e emocionalmente. E o torcedor tem o papel fundamental de manter a chama acesa. De lotar estádio, de cantar os 90 minutos, de blindar o time das injustiças. Porque essa luta não é só por uma vitória. Não é só para escapar da parte de baixo da tabela. É por dignidade. É por respeito. É por justiça. O Vasco é muito maior do que qualquer árbitro. E ninguém vai calar essa torcida. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores de São Januário, um rumor começa a ganhar força e movimentar os corredores do clube e as redes sociais dos torcedores: o possível retorno de Iago Pikachu ao Vasco da Gama. Embora ainda sem confirmação oficial, as especulações indicam que o presidente Pedrinho teria feito um contato direto com o jogador, demonstrando interesse em repatriar o lateral direito, que atualmente defende o futebol japonês. Segundo fontes próximas à diretoria vascaína, Pedrinho estaria pessoalmente envolvido nas conversas iniciais, reforçando seu papel ativo nas decisões estratégicas do clube, especialmente no que diz respeito à montagem do elenco para a próxima temporada. A possível volta de Pikachu é vista não apenas como uma peça importante dentro de campo, mas também como uma ação simbólica de reconexão com ídolos recentes e com a torcida, que sempre teve um carinho especial pelo jogador. Pikachu teve passagem marcante pelo Vasco entre 2016 e 2021, acumulando números expressivos e sendo protagonista em diversos momentos, mesmo em temporadas difíceis para o clube. Sua versatilidade, com atuações tanto na lateral quanto no meio-campo, sempre foi um trunfo nas mãos dos treinadores que passaram por São Januário. Desde sua saída, muitos torcedores nunca esconderam o desejo de vê-lo novamente com a camisa Cruz Maltina. Apesar da empolgação inicial que tomou conta dos vascaínos nas redes sociais, há quem diga que o negócio ainda está longe de ser fechado. Questões contratuais e financeiras podem ser entraves, já que Pikachu tem contrato vigente no Japão e recebe em moeda estrangeira. Ainda assim, o envolvimento direto de Pedrinho na articulação dá uma outra dimensão ao possível acerto. O momento em que surgem essas especulações também é simbólico. O Vasco busca uma nova identidade sob a presidência de Pedrinho, que prometeu, durante a campanha, resgatar a essência do clube e valorizar a história e os jogadores que ajudaram a construí-la. Nesse sentido, trazer de volta um nome como Pikachu pode representar mais do que uma contratação, pode ser o início de uma nova fase, em que passado e presente caminham lado a lado. Por ora, tudo ainda está no campo dos rumores, mas no futebol, como se sabe, onde há fumaça, há fogo. E os ventos que sopram de São Januário sugerem que algo está, de fato, sendo costurado nos bastidores. Resta aos torcedores acompanhar com expectativa e torcer para que o reencontro entre Vasco e Pikachu aconteça, mais uma vez, sob os aplausos da Colina Histórica. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.